Pai de Cristo amados, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Cleiton Souza e eu tenho uma reflexão abençoada para o seu coração. Eu gostaria de ler lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 somente, que vai nos dizer assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Que texto abençoado, né, mano? Amado, é preciso a gente aprender aqui e entender dois extremos do texto do versículo 1 do capítulo 16 de 1 Samuel. Qual é esses dois extremos? Primeiro, Saul, o rei de Israel. Nós sabemos que o livro de 1 Samuel, ele apresenta a mudança da famosa teocracia, que era uma esfera que Israel vivia, para a famosa monarquia, onde existem ali líderes monarcos, né, que são reis, que passam a liderar o povo. Nós sabemos que na esfera chamada teocracia, Deus ele direciona seu povo por meio dos seus servos, que são os profetas, e na monarquia são os reis humanos, né, que direcionam ali é, o povo de Israel. Quando nós vamos para o capítulo 8 de 1 Samuel, a gente vê algo interessante. A gente vê o povo questionando e pedindo um rei. Capítulo 8, verso 6, eles vão dizer a seguinte coisa: Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Capítulo 8 de 1 Samuel mostra o povo pedindo um rei. Nós sabemos que Deus não queria dar um rei humano a Israel, porque havia uma profecia do Messias e ele sim seria o rei sobre a nação de Israel. E dessa maneira nós entendemos. O que acontece? Como o povo pede, Deus ele escolhe e dá para o povo aquilo que o povo quer. Inclusive, Saul, sendo o primeiro rei de Israel, ele carrega um título. Qual é o título, pastor? O homem segundo o coração do povo. Por quê? Porque o povo quis, o povo desejou e Deus deu. No capítulo 9 de 1 Samuel é a escolha de Saul. Deus escolhe Saul. Inclusive, a Bíblia vai dizer no verso 2 que Saul era muito diferente dos demais homens e não havia homem nenhum em Israel semelhante a ele. A Bíblia vai dizer que ele era uma pessoa formosa, uma pessoa atraente, uma pessoa ali que tinha uma postura. Inclusive, a gente vê, né, que no capítulo 10, Saul é ungido a rei pelo profeta Samuel. E quando a gente chega no capítulo 16 de 1 Samuel, a gente vê algo que a gente fala até assim, poxa vida, o que aconteceu, né? No verso 1 que a gente leu, vai dizer o quê? O próprio Deus questionando o profeta. Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Verso 1 do capítulo 16. E eu, né, como pregador, eu falei, poxa vida, o que Saul fez para Deus rejeitar ele, né? E a gente vê que a resposta está bem próxima, está no capítulo 15. É a seguinte coisa: no capítulo 15, nós vemos aqui o seguinte cenário: um povo inimigo de Israel chamado os Amalequitas. E Deus ele usa o profeta Samuel para entregar uma palavra a Saul. E era o seguinte a palavra: olha, vocês têm que exterminar por completo esse povo chamado os Amalequitas. Só que quando a gente vai ler ali no verso 9 do capítulo 15, vai dizer bem assim, ó: E Saul e o povo pouparam a Agag também o melhor das ovelhas e das vacas, dos camelos, jumentos, cordeiros e do melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram. Olha só, tudo aquilo que era para eles destruir, eles não destruíram. E tudo aquilo que não era, eles destruíram, né? Aí no verso 10, olha só, Deus falando com o profeta. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo de me haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então a gente vê que esse é o motivo de Deus rejeitar Saul. Qual é o motivo de Saul desobedecer a sua palavra, né? E aqui nós precisamos tomar um cuidado aplicando aqui essa palavra para nós. Quando Deus ele dá uma ordem para nós, que somos seus servos, nós precisamos executar essa ordem, nós precisamos obedecer. E a gente já viu que a não obediência, a obediência, quando ela não é cumprida, a gente vê que Deus rejeitou Saul. Então, tomemos muito cuidado com aquilo que Deus ele nos orienta a fazer, segundo a sua palavra, e a gente muitas das vezes não quer fazer. Então, a gente vê que no capítulo 16, Deus ele deixa bem claro: eu rejeitei Saul.
Só que é interessante que no mesmo capítulo 1, que Deus fala que ele rejeitou alguém, ele também diz que ele promoveu alguém. E aqui nós entramos na segunda coisa. Lembra que eu falei que tem dois extremos? O primeiro é Saul e agora o segundo é Davi. Apesar do nome de Davi não estar no verso 1, nós sabemos que ele é o escolhido de Deus. Inclusive tem uma coisa bem interessante. Saul ele era conhecido como o homem segundo o coração do povo. Só que Davi tem outro título, né, que é o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus escolheu, Deus quis e Deus o promoveu. A gente vê que no verso 1 Deus rejeita alguém e no final do verso 1 Deus ele já tinha escolhido, Deus ele já tinha promovido alguém. E a gente vê agora, né, aplicando a palavra. O que acontece? A gente vê que Deus, quando ele questiona o profeta dizendo a seguinte coisa: até quando? Essa é uma pergunta que ele está fazendo para o profeta. Por quê? Porque Samuel estava com uma certa dó do antigo rei, que era Saul. E a palavra de Deus é bem direta para o profeta. Até quando você terá dó de Saul? O que eu quero aplicar aqui? O que eu quero ensinar para nós aqui? É a seguinte coisa. Deus ele já havia provido um rei novo, um rei futuro. E Saul continuava sendo rei, mas Deus não estava mais com ele. E é interessante isso, né? Saul tinha cadeira, Saul tinha cargo, Saul era conhecido como rei, mas não tinha unção de Deus. O Espírito de Deus havia saído de Saul. E eu aplico isso de uma maneira forte também, porque tem muita gente hoje que tem cadeira, tem cargo, tem status, mas não tem unção. Tem cadeira de rei, mas não tem a unção de rei. Tem muita gente que tem cadeira, mas não tem a unção, não tem a presença de Deus. E, né, indo aqui para a aplicação que eu quero fazer, é a seguinte: Deus ele tem um futuro, o futuro é Davi, só que o profeta está pegado ao passado, e o passado é Saul. Deus já rejeitou Saul. Deus não tem mais assuntos para tratar com Saul, porque Saul rejeita a sua palavra, rejeita a sua direção. Então a gente vê, amados, que Deus ele fala bem assim para o profeta: até quando você terá dor? E é justamente essa palavra que eu quero aplicar para você que está ouvindo aqui. Até quando você vai continuar se apegando com as coisas do passado? Porque Deus ele tem um futuro para você. Deus ele tem algo novo para você. Assim como Deus ele tinha algo novo para a nação de Israel, que era Davi. Só que o profeta estava pegado ao passado. E Deus questiona o profeta: até quando? Acredito eu que essas palavras também Deus fala para você que está me ouvindo. Até quando você vai ficar apegado com o seu passado? Deus ele tem um futuro para você, mas Deus manda falar a seguinte coisa para você: para você ir para o seu futuro, você precisa primeiro se desapegar do seu passado. É por isso que Deus ele questiona o profeta: até quando você terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Mas Deus já havia promovido alguém. Essa é a palavra. Você quer viver o futuro? Então se desapegue do seu passado, porque ele não faz você olhar para frente. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.